Olá, este vídeo tem o objetivo de resumir o livro Noções Básicas de Antroposofia, do autor Rudolf Lanz. O que é antroposofia? A palavra antroposofia significa sabedoria a respeito do homem. É uma ciência espiritual que visa ao autoconhecimento. Ela foi criada pelo filósofo e educador austríaco Rudolf Steiner. Seu principal tema é: o homem é um ser espiritual, essencialmente livre e está conectado à natureza e ao todo. A pedagogia Waldorf, a agricultura biodinâmica, a pedagogia curativa e a medicina antroposófica são as principais atividades profissionais que têm a antroposofia como base. Para saber maiores informações sobre o autor e criador da antroposofia, acesse o site indicado na descrição do vídeo. Quem é Rudolf Lanz? Rudolf Lanz é o autor do livro que eu estou aqui resumindo, Noções Básicas de Antroposofia, e ele foi o fundador do movimento antroposófico no Brasil. Para saber maiores informações sobre Rudolf Lanz, acesse o site indicado na descrição do vídeo. Rudolf Lanz também escreveu o livro A Pedagogia Waldorf. Este livro eu também fiz um resumo dele em outro vídeo que está aí no meu canal. Se você tiver interesse, acesse, eu colocarei o link também na descrição do vídeo. Temos o mundo físico, conhecido, objeto dos nossos sentidos e das ciências, e este mundo físico é o mundo em que nós vivemos. De outro lado, sentimos a existência de um mundo não físico. Não haveria possibilidade de conhecer algo deste outro mundo não físico, de investigá-lo consciente e cientificamente por meios adequados, conservando a plena consciência, o espírito crítico e o raciocínio? Sim, através da antroposofia ou ciência espiritual antroposófica. O que a antroposofia não é? A antroposofia não é uma religião, não é uma especulação filosófica e também não é esoterismo. Portanto, o que seria então a antroposofia na visão do autor? É ciência. A palavra antroposofia significa sabedoria do ser humano, mas não é apenas antropologia, é na realidade uma ciência do cosmos, tendo por centro e ponto de apoio o ser humano. Quadrimembração. A quadrimembração é uma das bases da antroposofia. A entidade humana. Primeiro, pedra, reino mineral. Elemento, terra. É rígido, não muda sozinho, depende do externo. No ser humano, corpo físico. Para a antroposofia, o corpo do homem tem todos os elementos que também são encontrados na natureza. E, portanto, o homem é composto de 4 entidades. Segundo, planta, reino mineral. Elemento, água, tem vida, vitalidade. No ser humano, corresponde, então, ao corpo etérico, que também é chamado de corpo vital ou corpo plasmador. O corpo etérico, ele não existe nos minerais e não pode ser visto a olho nu. Ele pode ser sentido. Ele é responsável pela memória e também por todas as ações do aprendizado. Terceiro, reino animal. Exemplo, cachorro. Elemento, ar. Instinto, sentimentos, emoções. No ser humano, corpo astral. A cura para o corpo astral é a prática diária da meditação. Quarto, homem, reino humano. Nós sabemos que não existe o reino humano, mas é como se fosse uma comparação com os outros reinos. Elemento, fogo.
queima, transformador. Só o ser humano tem. Consciência. No ser humano, ego, eu. Por meio do eu sadio, o homem pode dominar e purificar seus sentimentos, instintos e paixões. A alma. Do convívio do eu com o corpo astral e com os corpos inferiores, nasceu um conjunto autônomo de atitudes e faculdades que se chama vulgarmente de alma. São 3. Primeiro, a alma sensível ou ainda a alma da sensação. Ela traz a consciência das sensações, a vivência de uma impressão sensorial, por exemplo, de uma cor, de uma obra musical, de uma dor. Através da alma sensível, o homem vivencia o mundo. Segundo, a alma do intelecto ou do sentimento. Por meio dela, o homem formula pensamentos. Ele põe em ordem as sensações recebidas, ele compreende o mundo, ele constrói o universo interno de representações mentais, de pensamentos e de ideias. A abstração e o pensar são resultados da existência dessa alma do intelecto. Ciência e filosofia são os seus frutos. A alma consciente ou alma da consciência traz ao homem a consciência dos conteúdos não materiais do mundo, ideias, e de sua própria individualidade e o choque entre o seu ego e o mundo. O homem então se sente distanciado, abandonado, em consequência sofre por seu isolamento, duvidando de tudo e não se dando mais por satisfeito com explicações fornecidas pela alma racional. Para se recuperar desse desgaste, os vários componentes do ser humano devem periodicamente afrouxar os laços que os unem, permitindo a cada um aurir forças renovadoras em seu próprio meio. Esse fenômeno constitui o sono. Sono e sonho. Quando estamos acordados em estado de vigília, existem impulsos negativos, como por exemplo ódio, inveja e cobiça, que nos prejudicam. Uma ação má deteriora o ego, uma cobiça excessiva afeta o corpo astral. Nesse estado inconsciente, sono, forças e seres superiores penetram no organismo e o corpo etérico se regenera pela entrada de impulsos e forças provenientes do plano etérico universal. Enquanto o homem aparentemente dorme, o seu eu está na realidade em plena atividade. Por isso que o sono é tão importante para as crianças, porque a criança que não tem um bom sono, uma boa noite de sono, ela fica muito prejudicada. Como eu disse no início do vídeo, o corpo etérico ele é responsável pela memória e pelo aprendizado. Então, a criança que tem uma péssima noite de sono, ela tem prejudicado esse lado, o plano etérico dela. O sonho. O sonho constitui um estado intermediário entre o sono e a vigília. Ele é caracterizado por uma consciência reduzida, por imagens e formas do mundo exterior, porém sem lógica e clareza. O eu traduz suas vivências e recordações em imagens simbólicas. Os 3 estados, vigília, sonho e sono, correspondem a 3 graus diferentes de consciência. Existem também, no próprio homem, zonas ou sistemas diferenciados por vários graus de consciência. Rudolf Steiner
o criador da antroposofia, teve a intuição genial da trimembração do organismo humano, cuja essência pode ser resumida da seguinte forma. Primeiro, sistema neurosensorial, cabeça, pensar, lucidez completa. O homem é plenamente consciente em seu pensar e em suas observações sensoriais. Segundo, sistema circulatório, tronco, respiração, circulação, sentir, grau de consciência intermediário. A esse sistema corresponde a vida sentimental, emoções e um grau de consciência que equivale ao sonho. Sistema metabólico, membros, motor, abdômen, querer, inconsciência. O homem tem a representação clara dos motivos e do resultado almejado de um ato de vontade, mas o funcionamento e a realização do impulso volitivo, que é o querer, a vontade, lhes são completamente ocultos. Freud comparava a mente humana a um iceberg do qual apenas uma pequena parte está visível. A maior parte está submersa e, portanto, oculta como inconsciente. Freud representa essa ideia usando a metáfora do iceberg como um modelo da mente, onde a maior parte está submersa. A atividade mental consciente corresponderia apenas ao topo visível. A vida depois da morte. Durante o sono, o eu e o corpo astral abandonam o corpo físico, deixando dentro deste apenas o corpo etérico. Em consequência disso, o corpo físico permanece vivo. No momento da morte, o eu, o corpo astral e o corpo etérico separam-se do envoltório físico. Este se torna cadáver, matéria sem vida. O corpo astral estabeleceu durante a vida passada muitos laços com o corpo físico, desenvolvendo desejos e paixões que não podem ser mais satisfeitos. Depois de aproximadamente 3 dias após a morte, o corpo etérico é igualmente deixado para trás e se decompõe no plano etérico geral. Todavia, uma espécie de extrato é conservado de uma forma mais ou menos individualizada. Restam, pois, o eu e o corpo astral, que continuam juntos numa existência caracterizada por uma série de vivências importantes. Com efeito, o corpo astral estabeleceu muitos laços com o corpo físico, desenvolvendo desejos e pendores e paixões, que não podem mais ser satisfeitos, pois não existem mais corpo físico nem etérico. Na medida em que ultrapassam os impulsos naturais relacionados com as funções de uma vida normal, tais desejos podem deturpar o corpo astral, que passa a sofrer desses desejos. Daí a imagem do purgatório na religião cristã como um lugar onde se purificam no fogo incandescente os maus instintos e desejos. Encontramos outra imagem no mito de Tântalo, herói grego que, após a sua morte, sofria de uma sede insaciável, embora estivesse na água. No momento de querer aurir o líquido, a água fugia. Da mesma forma, a sua fome não podia ser satisfeita. Cada vez que queria pegar uma maçã que pendia à sua frente, o galho recuava e a miragem do fruto se afastava. Como se vê, essas velhas crenças e imagens têm um fundo de verdade que nos faz considerá-las com profundo respeito. Essa apresentação de contas traz outro grande sofrimento nesse período pós-morte, cuja duração é de aproximadamente 1/3 da vida passada.
De fato, o homem dorme em cada 24 horas mais ou menos 8 horas, ou seja, um terço. Um fato curioso e que a experiência de vida passada é realizada de maneira retrógrada, começando pela morte e prosseguindo até o nascimento. Os desejos espúrios e as aberrações são, por assim dizer, queimados ou purificados durante essa evolução. Mas o homem conserva uma imensa vontade de reparar e sanar o mal cometido e aspira a outra oportunidade de fazê-lo. Somente após esse período fico eu livre das impurezas anímicas que lhe aparece personificada como seres fora dele mesmo, né? A imagem de um dragão e animais horríveis, como em muitos contos de fadas. Ele deixa atrás de si o corpo astral, que se desintegra no mundo também astral, ficando apenas como uma espécie de extrato que acompanhará sua peregrinação futura. O morto, então, ele deseja novas experiências físicas, prepara uma nova vida terrena, aproveitando a lição e o extrato das vidas anteriores. Aí começa o caminho de retorno à Terra. O eu desce pouco a pouco, percorrendo em sentido inverso regiões percorridas após a morte. Da substância astral universal, ele individualiza uma parte que formará seu corpo astral adequado. Da mesma forma, vestirá um corpo etérico tirado da substancialidade etérica geral e, finalmente, unir-se-á a um germe de corpo físico no momento da fecundação. Uma nova vida começa. Cada vida aparece, pois, intimamente ligada às vidas anteriores e futuras por um princípio de causalidade espiritual que os hindus chamaram de lei do karma ou destino. A evolução do ser humano. Essa parte, a evolução do ser humano, nós vamos ver no próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito extenso. Até lá!